Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, eu estou aqui hoje para compartilhar com vocês como nós podemos identificar quando uma associação ela é do tipo série e quando ela é do tipo paralelo, tá? Bom, então a associação do tipo série, ela acontece quando a corrente I, que sai da nossa fonte contínua V, só tem uma única opção de caminho, ou seja, quando ela chega neste ponto A aqui, não há outra opção para esta corrente, além de seguir em frente, passar toda pelo resistor R1 até chegar ao ponto B. Quando ela chega ao ponto B, não existe outra opção, outro caminho para essa corrente, a não ser ela passar toda pelo resistor R2 e chegar ao ponto C, e assim sucessivamente, ou seja, a corrente ela possui uma única opção de caminho, tá? Uma outra coisa que nós devemos observar é que, na associação do tipo série, os resistores eles estão dispostos em forma de varal, né? Como assim? Então, eu tenho aqui um prendedor no ponto A, um prendedor no ponto B, um no ponto C, um no ponto D, no ponto E e no ponto F. Então, cada resistor dessa associação ele está conectado entre dois pontos diferentes. Então, o R1 está entre A e B, o R2 entre B e C, o R3 entre C e D, e assim sucessivamente, mas sempre um dando continuidade ao outro. Então, o R1 termina no B, o R2 começa no B. O R2 termina no C, o R3 começa no C, e assim por diante, tá? Então, o que deve ficar aqui para nós, da associação série, é que a corrente, ela não se divide, ela possui apenas um caminho. Já na associação do tipo paralelo, tá? O que nós temos? Nós temos que a mesma corrente I, que provém da fonte de tensão V aqui, ela sai do ponto A e ela chega num ponto que ela possui várias opções de caminho. Então, ela pode vir para o resistor R1, para o resistor R2 e para o resistor R3, tá? Então, observem que aqui neste caso, nós temos divisão de corrente. Então, pela primeira lei de Ohm, vai vir uma corrente proporcional, né, a essa resistência para o R1, que nós chamamos de I1. Uma corrente I2 para I2 e uma corrente I3 para R3. Uma outra observação importante em respeito à associação paralela é que todos os resistores da associação, eles estão conectados entre dois pontos que são comuns a todos os resistores. Então, observe que todos os resistores dessa associação, exemplo, R1, R2 e R3, estão entre A e B. Então, é como se, pensando lá na prática, se aqui no ponto A, que está conectado ao polo positivo da minha bateria, eu criasse uma barra de positivo e conectasse todos os resistores a ela. E aqui, meu ponto B, que está conectado ao polo negativo da bateria, eu criasse uma barra de negativos, tá certo? E conectasse todos os resistores nele, tá certo? Então, o que deve ficar aqui para nós em relação à associação paralela é que a corrente, ela se divide, pois ela possui várias opções de caminho, tá? Para a gente consolidar o que a gente acabou de falar, vamos então resolver uma associação mista de resistores. Então, nos trechos, né, que compete a associação paralela, nós vamos resolver pelo produto pela soma ou pelo macete, quando nós temos dois resistores ou mais iguais, tá certo? E quando nós tivemos um trecho onde nós temos uma associação série, nós vamos somar. Porque a associação mista, nós sabemos que ela é uma junção de trechos em série e trechos em paralelo. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer aqui neste exercício é nomear os pontos do circuito. Então, aqui o exercício já deu para nós que este ponto é o ponto B e este ponto aqui é o ponto A. Então, nós vamos nomear os demais, tá certo? Então, aqui eu disse que é o ponto C. Como aqui é um fio, este ponto também é C. E aqui é um fio, este ponto também é C. De forma semelhante, eu disse que esse ponto é o D, então este aqui é um fio, aqui também é o ponto D, este aqui é um fio, também é o ponto D. E assim a gente vai nomeando todos os pontos do circuito. Não importa muito o nome que você dá para o ponto, desde que você nomeie todos eles. O que vamos observar é que, como nós queremos associação equivalente entre os pontos A e B,
nós vamos resolver o circuito de cima para baixo, tá certo? Porque queremos o equivalente entre os pontos que estão lá embaixo. Então, nesse ponto aqui, nós vamos observar que nós temos 20 ohms em série com 20 ohms. Por quê? Porque se imaginarmos uma corrente I saindo deste ponto H, ela vai passar toda por 20 ohms. Chegando neste ponto, não existe uma outra opção para essa corrente, além de ir toda para a direita e passar pelo segundo resistor de 20 ohms, tá certo? Então, aqui no série nós vamos somar. Então, nesta parte de cima do circuito, nós vamos substituir esses dois resistores de 20 por um único de 40 ohms. Foi o que fizemos aqui, certo? Vamos observar agora o seguinte: se eu tenho uma corrente que chega I neste ponto H, ela vai enxergar duas opções, dois percursos de corrente diferentes. Então, uma parte dessa corrente vai se dividir em I1, vai passar pelo resistor de 40 ohms em cima, e o restante será I2 e vai passar pelo resistor de 40 embaixo. Então, como houve divisão de corrente, como a minha corrente total tinha a opção de se dividir, nós temos uma associação do tipo paralela. Então, aqui nós temos que 40 ohms está em paralelo com 40 ohms. Como resolvemos? Então, ou nós aplicamos o produto pela soma, ou aplicamos o macete de quando nós temos resistores de valores iguais associados em paralelo. Então, nós temos dois resistores de 40 ohms, e em paralelo nós vamos ter então 40 dividido por 2 e teremos 20 ohms de resistência equivalente entre H e G. Então, nós vamos substituir esses dois resistores de 40 por um único de 20. E é o que fizemos aqui. Então, entre H e G, substituímos 2 de 40 por um único de 20. Continuando na análise desse circuito, a gente observa que se eu tenho uma corrente saindo do ponto E, ela vai percorrer um único caminho, tá certo? Até chegar ao ponto F, analisando essa parte de cima aqui. Ou seja, não há divisão de corrente. Quando essa corrente chega em H, ela não tem outra opção além de ir para G e passar toda por 20 ohms. Quando essa corrente chega em G, não há outra opção além de descer toda para o ponto F, passando por 10 ohms. Então, nós temos 10 associado em série com 20 e em série com 10. Portanto, nós vamos substituir esses três resistores aqui por um único de 40 ohms. Então, lembrando que entre E e F, nós vamos substituir aqueles 3 por um único de 40. Foi o que fizemos aqui. Bom, nesse caso aqui, novamente, nós vamos ter dois resistores de 40 ohms associados em paralelo, porque temos o quê? Divisão de correntes, I1 e I2. Se a gente estivesse pensando aí em uma corrente I que chegaria nesse ponto E, tá? Então, nós vamos associar 40 paralelo com 40, obtendo 20 ohms. Então, ao invés de colocar 2 de 40, vamos colocar um único de 20. Foi o que fizemos aqui. Entre E e F, no lugar de 2 de 40, substituímos por um único de 20. E aí, dando sequência, nós conseguimos observar que entre os pontos C e D, passando pelo ponto E e F, nós temos 3 resistores de 20 ohms associados todos em série, porque a corrente possui um único caminho, tá certo? Ela vai percorrer um único caminho. Associando em série, então nós vamos substituir estes 3 aqui por um único de 60 ohms. Foi o que fizemos aqui. Já substituímos aqueles 3 entre C e D, aqueles 3 resistores de 20, por um único de 60, tá? Vamos dar um stop aqui e vamos observar o restante do circuito. E aí a gente observa que entre os pontos C e K, nós temos 2 resistores de 60 ohms associados em paralelo, tá? Porque a corrente I está se dividindo entre I1 para o resistor de 60 de cima e I2 para o resistor de 60 de baixo, tá? I1 e I2 se unem novamente no ponto K, voltando a ser o I, que se divide em I3 e I4, tá certo? Mostrando pra gente que esses dois resistores de 60 também estão em paralelo e aqui eles se juntam novamente para formar o I no ponto D, tá? Então, a gente vai resolver essas duas associações aqui em paralelo e a gente sabe que vamos substituir esses dois de 60 por um de 30 e esses dois de 60 por um único de 30, tá?
que fizemos aqui, entre C e K, 30 ohms, entre K e D também 30 ohms. E aí a gente observa o quê? Que aqui neste trecho, passando por K, nós temos dois resistores de 30 em série, e neste trecho, passando pelo ponto J, que faltou colocar aqui, nós temos outros dois resistores de 30 em série. Então, vamos substituir estes dois de 30 por um único de 60, e aqui da mesma forma, esses dois de 30 por um único de 60. Foi o que fizemos aqui, chegando neste resultado. Então, nós obtivemos, agora, entre os pontos C e D, 3 resistores de 60 ohms associados todos em paralelo. Por quê? Se eu imaginar uma corrente I chegando neste ponto C, ela vai ter uma divisão de 3 correntes, ela vai se dividir em 3 correntes. Uma para esse resistor de 60 de cima, outra para o do meio, e 2, e a última e 3 para o resistor de 60 ohms de baixo, tá? Então, utilizando o macete de resistores iguais na associação paralela, nós vamos fazer 60 dividido por 3, obtendo uma resistência equivalente entre C e D de 20 ohms. Então, o que significa dizer que nós vamos substituir esses 3 resistores por um único de 20, que colocamos aqui, e aí fica fácil observar que nós temos uma associação em série, tá? Desses 3 resistores de 40, 20 e 40, porque a corrente só tem um único percurso que ela pode realizar, e aí fazendo o somatório, a gente encontra uma resistência equivalente entre os pontos A e B de 100 ohms. Então era isso, pessoal. Até mais!